Escolas particulares podem cobrar valores adicionais de pessoas com deficiência? Até que ponto vai essa autoridade capitalista das escolas particulares quando se deparam com o dever de promover a inclusão? Hein? Será que pode jogar um valor a mais na conta da família? Fica por isso mesmo? Esse valor pode ser cobrado? Será que dá dano moral? Esse é o tema de hoje aqui no canal, que fala tudo sobre direitos das pessoas com deficiência de forma clara e objetiva para todo mundo entender. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e vem comigo. Roda a vinheta, edição! Então, pessoal, será que as escolas particulares, elas podem cobrar valores adicionais das pessoas com deficiência, de suas famílias, em razão de alguma necessidade desse aluno, desse estudante, dessa criança, hein? Às vezes essa criança precisa, por exemplo, de um professor de apoio, ou precisa de um recurso de tecnologia dentro da sala de aula, precisa de um acompanhante exclusivo. Será que a escola particular ela pode colocar uma parcela a mais ou jogar essa responsabilidade aí para a família pagar? Bom, pessoal, não pode. E eu vou explicar para vocês por que não pode. Veja bem, a princípio, se a gente faz uma leitura do texto constitucional lá em 88, né, a gente vê que a obrigação de promover a educação para pessoas com deficiência, né, literalmente ali, ela é do Estado. Então as escolas particulares, por muito tempo, elas viveram com essa, digamos, autonomia de dizer: não é nossa obrigação incluir pessoas com deficiência. Isso cabe ao Estado, procure uma escola pública, procure uma escola especial, se virem para lá. E por muito tempo ficou nisso, né? Querendo ou não, era uma, digamos, segregação ou uma exclusão de certa forma institucionalizada, né? Porque as escolas particulares muitas das vezes se furtavam, né, da obrigação de incluir sob a justificativa de que não era dever legal das escolas particulares fazerem isso, né? Mas, veja bem, a nossa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, o Decreto 6949 de 2009, ele trouxe uma inovação para o ordenamento jurídico, porque ele trata o direito fundamental à educação inclusiva como uma obrigação para o sistema geral de educação. Então, se a gente olhar para a Convenção da ONU, falando sobre o sistema geral de educação, constitucionalistas, como eu, por exemplo, partem do princípio de que não, as escolas particulares, a partir dali, já estariam obrigadas, sim, a promover a educação inclusiva de qualidade, na forma da lei, né? Mas isso não foi suficiente, né? Como no Brasil, infelizmente, você tem que ter uma lei para regulamentar outra lei, para poder disciplinar outra lei, para dizer como é que vai acontecer até a lei sair do papel. Mas de forma feliz, veio a Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, para quem preferir falar desse jeito, né? Mas a LBI, ela, de forma clara, ela elencou ali no seu artigo 28 uma série de obrigações para promover a inclusão da pessoa com deficiência. Então a gente tem ali o professor de apoio, o plano pedagógico específico, a adoção de medidas individualizadas, né, o PDI, que tem que ser feito para o aluno com deficiência, né, enfim, uma série de obrigações para quem tem o dever de incluir no sistema educacional, na atividade educacional, e lá no parágrafo 1º, ela equiparou as escolas particulares às escolas públicas para cumprir essas obrigações. Então veja bem, não tem mais para onde correr. As escolas particulares, elas legalmente se viram obrigadas a cumprir, mas claro que o mercado capitalista não ia aceitar isso de qualquer jeito, né? Sabemos nós, pessoas com deficiência, que o nosso movimento de luta ele é contínuo. E aí o que aconteceu, pessoal? A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, né, a Confenem, ela foi até o STF e ajuizou uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade,
a ADI 5357. Enfim, as escolas particulares viraram para o STF e falaram assim, olha, esse artigo 28, parágrafo 1º, que está colocando as escolas particulares como obrigadas a promover a inclusão e essa série de coisas para as pessoas com deficiência, isso é inconstitucional, porque o texto da Constituição fala que é uma obrigação do Estado. Ô, gente, o STF simplesmente veio de paulada, edição, de paulada e acabou com isso, tá? Declarou-se a constitucionalidade, tá, do artigo 28, parágrafo 1º, e as escolas particulares, elas passaram a ser sim obrigadas. E detalhe, não pode cobrar valores adicionais, está escrito lá na LBI, de forma que se cobrar um valor adicional, dependendo do contexto, tá, isso pode gerar inclusive repercussão em âmbito da defesa do consumidor. Veja bem, existem precedentes judiciais em que escola, por exemplo, cobrou valor adicional sem justificativa de uma família com criança com autismo e além do dano moral que teve para aquela criança e para a mãe, de forma reflexa, a escola ainda teve que devolver em dobro aquilo que foi pago indevidamente. Nada mais é do que uma aplicação de uma proteção do Código de Defesa do Consumidor, porque mesmo que se trate de uma atividade de educação, é uma relação de consumo que existe entre a família e a escola. Então fica aí a dica e para resolver essa dúvida de muitas famílias de uma vez por todas, escolas particulares não podem cobrar nenhum valor adicional em razão da deficiência. Detalhe, sob pena até mesmo de se caracterizar um crime de discriminação, dependendo do contexto, tá bom, pessoal? Então, é importante que as famílias se documentem. Fez a matrícula da criança com deficiência na escola, pede um contrato, analisa o contrato, ficou com dúvida, pega a cópia, leva para um advogado da sua confiança, tá? Se documente, não faça nada de boca, não tente resolver nada de forma verbal, envie e-mails. A família de pessoa com deficiência tem que ficar atenta, tá? Temos que estar de olhos abertos e vigilantes, sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Tá certo, pessoal? Essa é a dica de hoje. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, tá? Acompanhe a gente lá nas redes sociais também, tá? No Instagram, @ThiagoEltonOficial, no Facebook, @ThiagoEltonOficial e vamos juntos, tá certo? Até a próxima, sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.